Lição 13. Malaquias, a sacralidade da família. Estamos terminando o trimestre, que pena, né? Estudamos 3 períodos da história. Estudamos o período assírio, o período babilônico e agora o período persa. Estudamos já 11 profetas que profetizaram nesse período, tanto no reino do norte, as 10 tribos de Israel, o reino do sul, as 2 tribos de Judá, Samaria, Jerusalém. Muitos temas nós enfocamos nesse trimestre. Espero que esse trimestre tenha sido de grande bênção na tua vida, que você possa ter aprendido muito. Eu aprendi também, porque nós aprendemos, quem ensina aprende também. Então, eu aprendi muito e espero que você, como professor, tenha aprendido muito também. E você, como aluno, como aluna, professor, professora, tenham também aprendido nessas 13 lições desse último trimestre de 2012. Então, nós vamos fechar, o Antigo Testamento fecha com chave de ouro. O tema é sobre a sacralidade da família, isto é, a família foi constituída por Deus, a família é projeto de Deus, e nós vivemos numa época em que a família está destinada a ser banalizada. As autoridades, a sociedade, de um modo geral, a mídia, a igreja ainda é o baluarte que está sustentando essa estrutura que Deus estabeleceu. Mas o profeta Malaquias, como o último profeta do Antigo Testamento, é bom você, como professor, também dar um pouco de enfoque nisso aí, porque com Ageu e Zacarias, houve realmente um reavivamento. Ageu 1:12 fala que o povo se uniu a Zorobabel, filho de Sealtiel, e a Josué, sacerdote, filho de Josadaque. Eles foram cheios do Espírito Santo e houve realmente, o povo se uniu. Foi um trabalho realmente extraordinário. O templo foi reconstruído. Depois de 18 anos parado, desde o decreto do rei da Pérsia, que embargou a construção, está lá no capítulo 4, de Esdras, registra isso. O que acontece? Quando Deus mandou Zacarias e Ageu profetizarem ao povo para que viessem para construir a casa do Senhor, então houve realmente um reavivamento ali. E a casa foi construída em 3 anos. E no livro de Esdras, capítulo 6, acho que no versículo 17, se não for no versículo 17, mais ou menos por aí, fala que a casa foi inaugurada no ano 6º de Dario. Ora, se a reconstrução começou no 2º ano de Dario, que é o ano 520, isso está na introdução de Ageu, capítulo 1, versículo 1. E também na introdução de Zacarias, capítulo 1, versículo 1, que foi no ano 2º de Dario, que corresponde ao ano 520 a.C. Então, o ano 6º corresponde ao ano 517 ou 516 a.C. E é ali que diz lá em Esdras, capítulo 6, que a casa do Senhor foi inaugurada. Então, um momento de festa, de alegria, muito bem. Mas o que acontece é que nesse período, Neemias já estava em Jerusalém. E ele ficou ali um bom tempo. E ele agora precisava regressar para a Babilônia, para prestar conta, levar um relatório de como estava a província de Judá, que ele era um homem de confiança, tinha sido copeiro do rei. E o que acontece? E nessa ausência, quando ele voltou, ele encontrou as coisas desarrumadas. Então, se você pega o capítulo 12 de Neemias e vê o contexto histórico ali, e você vem para Malaquias e vê o estado de comodismo do povo, de desrespeito, profanação, o sacerdote, o profanar,
O profano é aquele que considera comum as coisas sagradas. Todo aquele que trata as coisas de Deus como se fosse uma coisa comum, isso é um profano. Isso é um profano. Então, era o que os sacerdotes faziam com os sacrifícios, com os animais, com a mesa do Senhor. E também a questão do casamento, porque no capítulo 2, versículo 14, diz que Deus é testemunha. Ou então o voto de casamento não é simplesmente um contrato social com um prazo de validade. Não é século, secular, não é para sempre. Para sempre. E o sim ali, que o mundo chama de juramento, nós não usamos este termo, nós chamamos de voto solene, porque o crente não jura, Jesus proibiu. Jesus disse, não jurei nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Seja eu vou falar sim, sim, e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então o crente não jura. Paulo nunca fez juramento. Paulo dizia sempre, ó, Deus é minha testemunha, falo a verdade diante de Deus, falo a verdade e não minto. Era uma expressão que tem essa força de um voto solene. Então, quando os nubentes diante do altar, ou mesmo diante de uma autoridade, ainda que não seja religiosa, porque o casamento em si, independentemente da condição religiosa do casal, o casamento foi instituído por Deus. Então, ali diz que Deus, o Senhor Javé, o Deus de Israel, está presente. Está presente. Então, é algo muito sério. É algo sagrado que hoje a sociedade moderna, pós-moderna, quer banalizar, quer tornar algo sem importância, negando o respeito. Não, mas o profeta Malaquias chamou atenção. E aí tem um significado muito profundo, e não dá para falar aqui, mas você pode ver que eu comento isso na lição, o propósito de Deus com o casamento, e por que Satanás queria destruir o casamento e quer destruir até hoje. Mas isto você, meu caro professor, deve instruir seus alunos, suas alunas, e mostrar a importância da família como célula máter da sociedade, como disse Rui Barbosa. Família forte, sociedade forte. Família enfraquecida, sociedade enfraquecida. E assim encerramos esse trimestre, não somente o trimestre, mas também o ano, né? O ano de 2012. E espero que esse ano tenha sido de grande bênção na tua vida e da tua família. Que Deus te abençoe ricamente e feliz Ano Novo, que 2013 seja coroado de êxito para a glória do nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.